Senhoras e senhores acadêmicos, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Tenho hoje o grande prazer de apresentar o sociólogo, cientista político e analista político Sérgio Abranches. Ele é comentarista da CBN, Rádio CBN, onde ele mantém o boletim diário Ecopolítica. Escreve regularmente sobre mudança climática, sustentabilidade e macrotensões nos sites Ecopolítica e Ecopolity. Colaborador permanente do blog The Great Energy Challenge, uma parceria entre o Planet Forward e a National Geographic. Em 1928, ele publicou o artigo Presidencialismo de Coalizão, Dilema Institucional Brasileiro, nas revistas Ciências Sociais. Seu trabalho sobre os muriquis da reserva de Montes Claros, Caratinga, Minas Gerais, em coautoria com Miriam Leitão, e publicado simultaneamente no Globo e no Eco, recebeu o prêmio de reportagem sobre a biodiversidade da Mata Atlântica em 2007, do SOS Mata Atlântica. Finalista da categoria Jornalista de Sustentabilidade do Prêmio Comunique-se 2011, recebeu o Prêmio Especial Personalidade do Ano em Sustentabilidade, dos Jornalistas e Companhia HSBC, de Imprensa e Sustentabilidade. Ele é autor de Copenhague, Antes e Depois. Com a palavra, Sérgio Abranches. Muito obrigado. É uma honra e um prazer estar aqui, rever alguns velhos amigos e me encontrar com pessoas a quem admiro de longa data. E como todos podem ter percebido, há algum tempo que eu não escrevo sobre presidencialismo de coalizão ou eleições. Já há algum tempo eu me dedico às questões da sustentabilidade. Mas como analista político, e, portanto, toda vez que eu me debruço sobre as políticas no Brasil voltadas para a sustentabilidade, para a redução das emissões de gases de efeito estufa, eu novamente me deparo com o presidencialismo de coalizão. Esse conceito eu cunhei em 88, durante o debate constituinte, da seguinte maneira. Eu me preocupava com o rumo que o debate constituinte vinha tomando e via que nós caminhávamos para uma repetição majoritária do modelo republicano de 45, com algumas modificações, atualizando o modelo, dadas as características do regime posterior à ditadura militar, mas claramente nós iríamos retomar a experiência da Segunda República Brasileira. E eu resolvi comparar o Brasil com outras democracias e tentar ver se aquele modelo não tinha algumas características específicas que tornariam necessário que nós fizéssemos algum esforço para implementar mecanismos que ajudassem na governabilidade e na governança do país, dado que o modelo da Segunda República claramente havia mostrado uma certa inflexibilidade, uma certa incapacidade de se adaptar a resolver crises. E a comparação me mostrava o seguinte: o Brasil compartilhava com os Estados Unidos duas características institucionais importantes: o fato de ser uma federação e o fato de ser uma república presidencialista. Mas compartilhava com a Europa, sobretudo com a Europa parlamentarista, democrática, a característica de ter um sistema multipartidário que não gerava maiorias para o partido que elegia o governante e, portanto, requeria a formação de coalizões. Daí veio o conceito de presidencialismo de coalizão e a tentativa de operacionalizar esse conceito para tentar ver que dinâmica o presidencialismo de coalizão produzia e como que nós poderíamos, então, tentar criar mecanismos que ajudassem na governabilidade e na governança, sobretudo no enfrentamento de crises. Como todos sabem, quer dizer, no parlamentarismo, a solução de uma crise institucional que envolve o primeiro-ministro é relativamente simples. Dissolve-se o gabinete, convoca-se uma outra figura política para organizar um novo governo, ou, na impossibilidade, convoca-se eleições. No presidencialismo, a crise que envolve o presidente da República só pode ter dois desfechos:
ou o impeachment ou o golpe. Essa inflexibilidade me preocupava porque, tendo militado e sofrido as dificuldades de militar contra a ditadura militar, eu sabia exatamente que essa não era uma experiência que nós gostaríamos de repetir. Mas o Brasil tem algumas diferenças importantes em relação aos Estados Unidos. E talvez a diferença mais crucial seja o fato de que nós estabelecemos desde o princípio que nós teríamos um sistema de escolha eleitoral baseado no voto proporcional, o qual, desde logo, eu quero dizer, eu considero o melhor sistema, o mais democrático sistema de eleição que há. Eu acho o sistema majoritário do tipo americano e inglês um sistema excludente que produziria crises em si mesmo ou produziria esse arremedo de sistema partidário que tem nos Estados Unidos, que, na verdade, parece um sistema bipartidário, mas é um sistema multipartidário. Quer dizer, os dois grandes partidos, republicano e democrata, são fortemente fragmentados internamente, e há mais similitude, por exemplo, entre os republicanos e democratas de Nova York do que entre os republicanos de Nova York e os republicanos do Texas. Então, a proporcionalidade em si não é um mal, mas nós conseguimos reunir no nosso modelo todas as características que tornam o regime proporcional um regime que leva a mais fragmentação. Nós criamos um sistema de cálculo da proporcionalidade muito liberal, que é o sistema D'Hondt. As democracias escandinavas, por exemplo, que são exemplos de estabilidade proporcional, utilizam um outro sistema, o sistema Saint-Léger, que é um sistema mais exigente do ponto de vista do cálculo da proporcionalidade, que tem dois efeitos contrários aos do sistema brasileiro. Primeiro, é que ao exigirem uma quantidade de votos muito elevada, o quociente partidário necessário para eleger o primeiro deputado é muito mais elevado do que no sistema D'Hondt. Segundo, também exige para a eleição dos candidatos seguintes, o que significa que não há sobra. Portanto, a ideia de um partido pequeno, me aliar a um partido grande, pelas sobras do partido grande, conseguir eleger a minha representação, não tem cabimento nesse sistema. E muita liberalidade na formação partidária, na criação de partidos. Com isso, nós produzimos, de fato, um sistema muito fragmentado. Por outro lado, quer dizer, o federalismo ele tem uma característica no Brasil ainda mais radical do que nos Estados Unidos. O federalismo tende a fragmentar o sistema partidário e ele tende a reduzir o grau de coerência programática ou ideológica dos partidos. Nos Estados Unidos, isso levou a conflitos bastante conhecidos por causa da diferença de visão entre o Norte e o Sul, com relação à escravidão, depois com relação aos direitos humanos. Enfim, há uma sucessão de histórias importantes que mostram essa variação regional como um componente que produz uma certa diluição da força programática ou ideológica dos partidos. Por outro lado, a dimensão territorial do voto produz uma representação que muito frequentemente conflita com a representação produzida para a presidência. Eu vou explicar porque isso é uma questão importante. Há um politólogo nos Estados Unidos, Preston King, que diz o seguinte, que no federalismo o povo é soberano, mas acontece que a soberania popular é filtrada por interesses, por entidades regionais muito entrincheiradas. Isso é verdade, e é mais verdade ainda no caso brasileiro. De forma que, quando nós elegemos o presidente da República, nós constituímos um eleitorado nacional, cujas características, já desde o início do desenvolvimento urbano-industrial do país, tende a dar maioria de representação na eleição do presidente da República das forças sociais, das cidades, das áreas mais desenvolvidas do país. Elas constituem a maior parte do voto que elege o presidente da República. E os parlamentares são eleitos por um eleitorado muito concentrado em um pequeno número de cidades.
Então, a base da representação parlamentar é muito local. No caso da... E isso cria um paradoxo. Quer dizer, como é que o mesmo eleitorado é capaz de produzir duas entidades tão distintas do ponto de vista da sua visão das necessidades do país? Uma presidência normalmente mais reformista, mais voltada para o progresso, e uma maioria parlamentar mais conservadora, mais voltada para a manutenção do status quo. Esse paradoxo se resolve de duas maneiras. O primeiro deles é que, no plano nacional, a soma das partes dá um todo maior do que as partes. E no plano local, como o número de eleitores que elege o deputado é pequeno e concentrado, a soma é mais ou menos igual ao todo. As partes, o todo representa mais ou menos as partes de forma muito mais fidedigna. Se não há necessidade de fazer grandes mudanças estruturais no país, essa disparidade entre a presidência e o Congresso não tem muita importância. Se há necessidade de mudanças, ela tem, porque uma outra característica importante do federalismo associado ao nosso tipo de regime é que ele tem um viés conservador. Um viés conservador muito bem apontado por vários cientistas políticos contemporâneos, entre eles o Tsibelles, que, ao tratar da questão do direito de veto no plano constitucional, mostra que a grande virtude da democracia é que ela, ao disseminar o direito de veto entre várias instituições, presidência, judiciário e Congresso, e, ao mesmo tempo, entre várias forças políticas dentro do Congresso, ela determina uma grande estabilidade das políticas públicas. É muito difícil mudar as políticas vigentes. Para isso é muito bom se todos os problemas do país estão resolvidos, não é? E quando nós olhamos dinamicamente, hoje um dos problemas graves dos países desenvolvidos de democracia assentada, como os Estados Unidos e vários dos países europeus, é que a mudança científica e tecnológica do século XXI, mais os grandes desafios do século XXI associados à mudança climática, impedem mudanças importantes na forma da política pública por causa desse viés conservador que a democracia traz embutida como um mecanismo de autopreservação. No caso de um país que precisa de mudanças, esse mecanismo de autopreservação se transforma no seu contrário. Ele se transforma num elemento que impede a mudança que é necessária para que o país não entre em crise. E mais do que isso, ele acaba produzindo uma estabilidade do status quo em áreas que são muito danosas para o progresso social e econômico do país, como, por exemplo, na área da educação. Esse viés conservador do federalismo foi muito elogiado como uma das virtudes do federalismo e da democracia federativa presidencialista por um importante analista político dos Estados Unidos chamado William Riker. E ele chegou, inclusive, a desenvolver uma série de medidas para que se aferisse a saúde do sistema político em função dessas características. E ele cria um poderoso embaraço a países que precisam de mudar. Agora, o fato de que, além disso, nós temos uma presidência que depende de uma coalizão, agrava ainda mais, sobretudo quando, como a gente vê no processo de evolução da democracia eleitoral brasileira, os partidos vão perdendo a sua identidade programática original, a liberalidade com que se formam os partidos vai tornando os partidos mais fracos do ponto de vista da necessidade de ter ideias contrastantes, e a forma pela qual se compete faz com que a competição seja entre pessoas e não entre ideias. E mais do que isso, quer dizer, à medida que nós fomos tentando resolver algumas das disfuncionalidades do presidencialismo brasileiro, a partir da Constituição de 88, depois da Constituição de 88, nós fomos agravando esse processo. Eu vou dar um exemplo. O impeachment do ex-presidente Collor produziu uma enorme rejeição à ideia de que um candidato saído do nada, que criasse um partido pequeno, porque tivesse o mesmo tempo de televisão que os outros candidatos,
pudesse se eleger e, portanto, atropelar as lideranças mais assentadas e instalar-se como um aventureiro na presidência da República. Para evitar que isso acontecesse, nós trocamos a regra de distribuição do tempo de partido, do tempo de televisão. Ao invés dele ser igual para os candidatos à presidência, que seria a regra democrática adequada, ele passou a ser proporcional às bancadas parlamentares da eleição anterior, introduzindo um viés conservador ainda mais forte no processo de pré-seleção do processo eleitoral, fazendo com que só possam ser competitivos candidatos que sejam apoiados por grandes partidos ou por uma aliança ampla de partidos que consigam lhe dar tempo de televisão para que ele seja competitivo. Ora, isso criou um sistema de barganha em que o candidato, ao invés de negociar ideias para fazer uma aliança, para depois poder governar, no caso de ser eleito, ele negocia tempo de televisão. E isso acabou também se transformando num processo pelo qual, além de se negociar tempo de televisão, se negocia financiamento de campanha. E esse processo foi subvertendo a ideia não só da coligação eleitoral, mas depois da própria coalizão governamental, que são coisas diferentes. Eu não posso presumir a vitória dos meus parceiros eleitorais, tanto na eleição presidencial quanto na eleição parlamentar. Então, quando eu faço uma coligação eleitoral para me candidatar à presidência da República, eu não necessariamente estou me aliando àqueles partidos que terão a maioria no Congresso, mesmo que eu vença, exatamente por causa da diferença de colégios eleitorais a que eu aludi. O presidente é eleito por um eleitorado diferente, por uma dinâmica diferente de escolha eleitoral que os parlamentares que depois vão apoiá-lo. Portanto, depois que, passadas as eleições, conhecido o eleito ou a eleita para a presidência da República, e conhecida a maioria parlamentar, é que se começa a negociar rapidamente uma coligação, uma coalizão eleitoral, uma coalizão de governo, que essa sim dará sustentação à presidência durante o seu mandato. E mais do que isso, algumas outras características de autodefesa que nós fomos incluindo pioraram esse processo. Primeiro, porque se criou uma dificuldade significativa para a mudança da Constituição, para defender a própria Constituição. Então, para se reformar a Constituição no Brasil, se necessita de uma maioria qualificada em 2 turnos. Como há uma taxa de dissidência dentro da coalizão presidencial, que é mais ou menos invariável, ela aumenta nas crises, mas tomados os períodos normais, tanto na Segunda República quanto na Terceira República, essa dissidência gira em torno de 20%. Então, se o presidente tem que descontar, em média, 20% da sua base de sustentação para fazer uma reforma constitucional, ele acaba tendo que ter uma coalizão de, no mínimo, 65% das cadeiras do Congresso. O que significa que ele tem que buscar não aquela coalizão mínima típica europeia de 50% mais um dos votos, mas uma coalizão muito ampla, uma grande coalizão que, por necessidade, por definição, é mais heterogênea e, portanto, envolve uma dinâmica de interesses mais complexa e mais conflitiva, o que limita a capacidade de governança do presidente. Então, não é que o presidencialismo de coalizão em si é um sistema de baixa governabilidade ou de governança pouco eficaz. Mas os mecanismos pelos quais nós fomos reunindo em torno do presidencialismo de coalizão o processo, mecanismos de gestão das eleições e de gestão das escolhas eleitorais, fizeram com que ele se transformasse num sistema, num modelo de difícil governabilidade e de baixa eficácia da governança. Nós um pouco que nos transformamos assim numa espécie de ONU, onde o máximo que se pode imaginar possível é um mínimo denominador comum, não é? E o mínimo denominador comum é sempre uma mudança incremental. Então,
Então, nós estamos um pouco que destinados a mudanças incrementais, a não ser que um outro mecanismo, este não pensado, não institucionalizado, mas que está presente na dinâmica do presidencialismo de coalizão brasileiro e que muitas vezes tem efeitos bastante negativos, possa obter sinal positivo, que é ter uma presidência, seja uma presidente, seja um presidente, de alta popularidade, com enorme capacidade de mobilização da vontade popular e que aí se imponha ao Congresso independentemente da sua coalizão. E isto só é possível em circunstâncias muito específicas. A popularidade presidencial no Brasil, que é um país de características muito americanas, é talvez o país mais parecido na América do Sul com os Estados Unidos, os outros são mais europeus. É um país de pessoas consumistas, de alta taxa de mobilidade social, em que o status se mede, em grande medida, pela quantidade de bens que a pessoa possa consumir, pela qualidade da escola que ela pode pagar, pelo automóvel que ela tem na porta, etc. A popularidade presidencial é fortemente dominada pela satisfação econômica da população. Então, para se ter uma presidência de alta popularidade, é preciso que haja uma situação econômica de muito boa qualidade, com baixa inflação, com ganhos de renda real disponível, com alta taxa de consumo. As pessoas ficam felizes e apoiam a presidência da República. E, em apoiando a presidência da República, se a presidência tem um projeto, tem um conjunto de ideias e pede à população que apoie essas ideias, aí sim o Congresso recua. E recua por quê? Porque essas pessoas que estão dizendo ao Congresso, majoritariamente, que querem aquela mudança, são as pessoas que definirão a capacidade de reeleição dos congressistas. Então, do ponto de vista do arranjo institucional, político, nacional, nós vivemos uma situação de governança e de governabilidade delicada. Nós vivemos um sistema de risco. E esse sistema tem, em grande medida, a ver com a disparidade de visões entre a presidência da República e a maioria parlamentar. Do ponto de vista das eleições locais, nem tanto. Do ponto de vista das eleições locais, eu diria que quem conseguiu elucidar esse problema de forma muito bem elucidada, ainda na época da ditadura militar, foi o Ziraldo, numa charge histórica no Jornal do Brasil, numa das eleições permitidas pelos militares, em que dois homens do interior de Minas Gerais discutiam a eleição e um deles dizia para o outro assim: bom, como votar, nós já sabemos, né, compadre? Locar, nós vota a favor. Nacionar, nós vota contra. Não é? E era essa ideia de que há uma diferença grande de interesses entre o voto local e o voto nacional. No voto local, vários desses paradoxos desaparecem, porque, na verdade, a Câmara de Vereadores tem muito menos poder de veto do que o Congresso Nacional, embora nas cidades maiores, em alguns lugares, ela tenha adquirido esse poder de veto, e esse poder de veto tem se transformado em fonte de problemas bastante graves de chantagem, corrupção, etc. O voto local, ele é um voto mais bem definido. O eleitor local, ele vota claramente nos problemas da sua rua, nos problemas da sua cidade. As pesquisas todas eleitorais, pré-eleitorais, quando se pergunta aos eleitores por que votam no prefeito, eu costumo dizer que assim, é o voto da vassoura. É limpeza urbana, iluminação pública, água e esgoto nas casas, calçamento das ruas, transporte e a educação, que passou a ser vista, a escola municipal passou a ser vista cada vez mais pelo eleitor como uma responsabilidade local. Então aí, nesse caso, o voto é muito claro e a disputa é muito clara também. Quem oferece melhores condições de serviços à população. Com um problema adicional, que no caso do Brasil ainda não está resolvido. É que
a escolha do eleitor é tão mais independente quanto mais as suas necessidades básicas estão atendidas. Quanto mais o eleitor precisa de um favor, quanto menos ele vê que esses serviços básicos são um direito que ele tem e que lhe são assegurados de forma anônima, impessoal, porque ele tem esse direito, ele acaba prisioneiro dessas máquinas eleitorais clientelistas. Isso é verdade também na eleição parlamentar. A política social de transferência de renda, que foi concebida originalmente como Bolsa Escola, ela tinha exatamente essa virtude, que era de quebrar esse elo clientelista. Ela era focalizada para os pobres verdadeiramente, e uma vez cadastrados como tais, esses pobres recebiam o benefício direta e automaticamente, com a condição de manter as crianças na escola. Isso produziu grandes efeitos positivos do ponto de vista de acesso, de retirada das crianças da rua, né, e de aumento do número de crianças na escola, e permitiu esse automatismo do atendimento das necessidades básicas da população, que rompem com o grilhão clientelista. Recentemente, no Bolsa Família, essa parte dessa impessoalidade se perdeu. E isso aparece nas discussões eleitorais mais recentes. Mas é fácil de corrigir. A metodologia é conhecida, essa é uma política testada, a forma de implementar é relativamente automática, e com a automatização do sistema bancário, hoje nada se faz nada mais é necessário do que o cartão eletrônico para realizar esse benefício social. Outro dia, em Belo Horizonte, na Bienal do Livro de Belo Horizonte, o Carlos Alberto Sadenberg, numa mesa que estava ele e a minha mulher, a Miriam Leitão, discutindo mudanças no Brasil, ele contava uma história muito saborosa de um motorista de táxi que ele encontrou em São Paulo e que estava reclamando da vida, que não gostava de ser motorista de táxi. Ele disse: nossa, mas eu vejo aí tão difícil pegar um táxi, o preço está tão alto, como é que você não gosta? Ele disse: não, é porque eu tinha uma coisa onde eu ganhava melhor. Ele disse: o que o senhor fazia? Eu disse: eu era marreteiro. Ele disse: como assim marreteiro? Eu disse: não, eu vivia de marreta. Eu disse: mas como marreta? Eu disse: é o seguinte, eu tinha uma banca lá na estação do metrô, e eu vendia ticket de restaurante, ticket de refeição, que são obrigações que a empresa tem que dar e que muitas pessoas não usam. E as pessoas vendem os seus tickets de refeição e ticket de transporte mais barato para o marreteiro, e o marreteiro vende para a população. Eles disseram: era um negócio extraordinário, mas acabou, porque arrumaram esse tal desse ingresso, desse ticket eletrônico de transporte e de refeição, e aí eu não tenho como comercializar o cartão eletrônico. Estou tentando descobrir uma maneira. Né? Esse marreteiro é mais ou menos o que o deputado, e o vereador e os candidatos em geral fazem. Eles são marreteiros. Eles comercializam por votos esse acesso à alimentação, ao transporte, ao auxílio saúde, enfim, ao hospital. Eu conheço casos, por exemplo, de pesquisas mostrando que uma das formas pelas quais alguns políticos se beneficiaram da Previdência é que a Previdência, por sua ineficiência, mantém um grande número de pessoas abaixo do benefício mínimo, que é de um salário mínimo. E a popularidade desses políticos era exatamente a pessoa ligar para o escritório deles, assim: ó, eu ganho na Previdência menos do que o salário mínimo. Ele disse: vou resolver isso. Ligava, ia para a presidência e disse: não pode, a lei obriga a ser um salário mínimo. Resolvi o problema, isso não aparecia como um direito, mas como uma solução oferecida pelo deputado. Ele pode oferecer vaga na escola, como pistolão, mas ele não pode oferecer qualidade de educação. E eu queria terminar fazendo uma reflexão sobre como é que nós vamos superar esses problemas, como é que nós vamos mudar. Porque a minha visão da mudança é muito diferente daquela que a gente vê recorrentemente discutida na imprensa. Eu não acho que isso seja uma questão de reforma política ou da maneira pela qual nós votamos, até porque
a solução que se propõe, que é distritalizar o voto, apenas agrava essa disparidade entre o eleitor do deputado e do senador e o eleitor da presidência da República. E, por outro lado, engessa de tal forma o processo que nós podemos acabar, ao invés de ter, dada a nossa heterogeneidade, ao invés de ter uma maioria mais robusta no Congresso, ter uma situação fragmentada e menos passível de gestão política por parte da presidência. Os dilemas presentes do presidencialismo de coalizão brasileiro se resolvem na base do sistema. E por isso eu hoje considero que a eleição mais importante, mais revolucionária que o Brasil tem é a eleição municipal, da qual nós estamos nos aproximando. Porque o que o eleitor pode fazer e começa a fazer é demandar qualidade de gestão no município, onde ele está muito próximo, onde ele pode reclamar e onde ele pode invadir o palácio. Tá certo? Quer dizer, uma das questões fundamentais da democracia brasileira é que o palácio se tornou... ele só pode ser invadido por quem consegue ter passagem de avião ou de ônibus para chegar lá. Não sei se todos se lembram da marcha dos Sem Terra para Brasília, e que ela foi se desfazendo ao longo da estrada, porque não é assim que se faz pressão em Brasília. A pressão em Brasília é uma pressão organizada, de lobby, é longe do povo. A prefeitura não. A prefeitura, todo mundo sabe o endereço, ela é fácil de ir na prefeitura. Não é? Então, a pressão popular sobre o prefeito é muito mais clara, é muito mais direta. E, por outro lado, na última rodada de pesquisas que eu fiz junto com um grupo de universitários, foi exatamente sobre qualidade de educação, sobre demanda. E o que está claro hoje é que houve uma mudança na percepção dos brasileiros sobre o significado da educação para a sua empregabilidade. Antes, bastava o canudo, você ter o diploma. Isso já automaticamente garantia o emprego e automaticamente melhorava o salário. Hoje não é mais assim nas cidades médias e grandes brasileiras. É preciso que o canudo seja o certificado de algum tipo de aquisição de conhecimento, de qualificação mínima, para que possa desempenhar o cargo. E como há mais competição, há uma noção clara por parte, sobretudo dos jovens brasileiros, de que a qualidade de educação hoje passou a ser um ativo importante. A qualidade de educação só foi um ativo importante no Brasil para as elites brasileiras. Né? E na escola pública, só quando a escola pública era para a elite, ou para a classe média associada à elite. A democratização da escola pública levou à perda de qualidade da escola pública. Né? E a escola privada no Brasil, sobretudo a de nível superior, ela tem uma característica terrível, porque a universidade pública, que tem melhor qualidade, em média, do que as universidades pagas, com exceção de algumas PUCs e do Mackenzie, é privilégio dos ricos, daqueles que são capazes de pagar os bons vestibulares para treinar para passar no vestibular. Os pobres são obrigados a pagar faculdades de subúrbio de baixa qualidade para poder ter o diploma. E a pressão pela qualidade se exerce, inclusive, nessas faculdades. Eu entrevistei vários donos de faculdade no interior do Brasil, todos eles sentindo necessidade de aumentar a qualidade do ensino que oferecem por causa da demanda dos estudantes. Então, esse processo, ele claramente se transfere para uma demanda do eleitorado por qualidade na gestão municipal e da educação de base. E isso vai criando bases novas, vai criando um alicerce mais importante para que nós possamos mudar a cultura política brasileira e, com isso, o sistema político brasileiro. Não é uma mudança simples, não é uma mudança que faça isso numa geração só, mas é uma mudança possível. Né? E ela não é eleitoral em si, não é a regra eleitoral que muda, é a escolha da população que muda. Se a gente quer mudar alguma coisa no Brasil, o que nós temos que fazer é parar de olhar para os políticos e olhar para quem elege os políticos. E começar
a pensar em mecanismos de políticas de mudança da demanda, a demanda política, e não a oferta. A oferta será determinada pela demanda, na política é assim. E à medida em que vai se sentindo a ausência de candidatos que atendam à demanda mínima dos eleitores, cria-se o estímulo para que pessoas que antes não cogitariam, de boa qualidade, que não cogitariam de fazer política, entrem na política ao ver aí uma oportunidade não apenas de poder ter uma profissão, mas também de poder fazer algo mais útil do que um emprego privado. Então, esse caminho é um caminho lento, mas que promove, num determinado momento, uma ruptura. E não há possibilidade de mudar uma situação como essa brasileira, sobretudo nas questões mais fundamentais, como a educação, sem ruptura. Quer dizer, esse não é um sistema que se corrija com pequenas reformas. Esse é um sistema que se corrige com uma revolução. E essa revolução não pode tardar muito, porque nós estamos, eu termino aqui, no início de uma enorme revolução científica e tecnológica que vai alterar a forma de fazer tudo que nós fazemos. Da medicina ao jornalismo, do direito à literatura. Tudo passa por essas novas transformações, que já estão acontecendo, mas que são ainda apenas o início de uma revolução que vai fazer com que a história do século XXI seja inteiramente diferente da história do século XX. Muito obrigado. Eu agradeço a exposição fascinante, muito instigante, feita por Sérgio Abranches, que nos abre perspectivas para um futuro que já é presente hoje, né? Que está acontecendo à nossa vista. E os pontos que ele assinalou, eu gostaria de tocar num ou no outro, apenas para poder dar a minha opinião sobre uma reflexão sobre alguns pontos, não sobre a admirável palestra que ele fez, mas sobre pontos em que ele tocou. Primeiro, eu me lembro dele falando de uma federação. A comparação entre a Federação Brasileira e a Federação dos Estados Unidos. É muito diferente, na medida em que a Federação Brasileira partiu do Império Unitário. Ela se descentralizou. E a Federação Americana veio de uma união de colônias autônomas, pelo menos, e até hoje a gente vê nos Estados Unidos o que é crime num estado não é crime no outro, o voto num estado não se faz como o outro, tudo completamente diferente, e por isso que o país se chama, acho que, Estados Unidos, eram estados, não eram, o Brasil era uma união, era o Império. Depois, o federalismo na nossa primeira república, eu me lembro muito, tinha o PRM, tinha o PRP, era o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Mineiro, quer dizer, os partidos não eram nacionais, eram estaduais. A Federação Brasileira era uma associação de partidos estaduais. Havia na República, aqui no Rio de Janeiro, havia a política dos governadores, que foi criada por Campos Salles e prosseguiu com Rodrigues Alves, com todos os outros até, em que basicamente o que se fazia era dar liberdade aos partidos nos estados para ter o apoio nacional aqui na capital. A outra coisa que ele salientou foi o problema da competição entre pessoas. A competição era entre pessoas, não era doutrinária. Podia ser até de partido. Eu me lembro perfeitamente da minha geração. Eu conhecia famílias udenistas, famílias PTBistas, famílias PCDistas. Alguém conhece uma família PSDBista? Alguém conhece uma família demista? Alguém conhece uma família PMDBista? Eu não conheço. Família não, conheço pessoas. Famílias não. Até é engraçado isso, quanto às lideranças que eram pessoais. Sempre foram pessoais, mas não me lembro também de lideranças doutrinárias no Brasil. Por exemplo, os partidos democrata-cristão e socialistas, que são fortes no mundo inteiro, no Brasil nunca existiu Tem uma história engraçada eu me lembro dessa história, é real. Otávio Mangabeira era governador da Bahia e seu irmão
João Mangabeira ia chegar então em Salvador, o prefeito era Vanderlei Pinho, ia foi pedir ao governador para fazer uma recepcionar como merecia um grande homem, um grande brasileiro, que era João Mangabeira. Aí falou: governador, eu quero começar por mandar o meu automóvel da prefeitura, para recebê-lo. E o Otávio Mangabeira disse para ele: Vanderlei, não manda o seu automóvel, não. Manda uma caminhonete, porque você aí recebe o João, o diretório e o eleitorado. Cabe todo mundo na caminhonete. Era assim, quer dizer, era a posição, não é? Era o que os partidos doutrinários não significavam nada no Brasil. Na França e na Itália, houve esse problema do multipartidarismo, que paralisou com a política francesa. De Gaulle acabou com isso, quer dizer, mas acabando também com a representação parlamentar, né? Quer dizer, ele controla, o presidente da República da França vale muito mais do que o primeiro-ministro. A Itália, por causa da crise do euro e da crise moral causada pelo governo Berlusconi, cessou agora com a criação de um governo tecnocrático. Mas o ano que vem vai recomeçar de novo, a Itália cai no mesmo imobilismo, né? E também teve o problema que ele citou aqui, o problema da lealdade dos representantes dos partidos. Na Europa há fidelidade partidária, e no Brasil nunca houve fidelidade partidária. E não havendo fidelidade partidária, não vejo como é que... são 30 partidos, eu acho que nós temos, né? O que move são os interesses, o que move são os empregos, o que move é a corrupção. Pelo menos tem sido ultimamente. Eu quero agradecer muito essa lição que Sérgio Abranches nos deu, que nós estamos vendo ela acontecer todos os dias no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado. Aqui agora eu queria anunciar os próximos eventos que nós vamos ter. No dia 24 de maio, quinta-feira, às 17h30, aqui ao lado, na Sala José de Alencar, vai haver uma mesa redonda em homenagem a Carlos Fuentes, coordenada pela nossa presidente, Ana Maria Machado, com palestrantes Eduardo Portela e Nélida Pinhon. No dia 25 de maio, sexta-feira, às 18h30, aqui no Teatro Magalhães Júnior, temos Cinema na ABL. A série de literatura policial vai exibir o filme Obsessão, de Luquino Visconti. E no dia 31 desse mês, no último dia do mês, também aqui, no Seminário Brasil-Brasis, o futuro midiático ou virtual, coordenado pelo acadêmico Marco Lucchesi, com palestrantes Luiz Erlanger e Marcelo Tass. Muito obrigado, está encerrada a sessão.